Isaías 42. O servo do Senhor. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Não gritará nem clamará, nem erguerei a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua ira e na sua lei, as ilhas porão a sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e estendeu, que espalhou a terra e tudo que nela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu sou o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um medidor para o povo e uma luz para os gentios. Para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens ou louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes que surgirem, cantem ao Senhor um novo cântico, o seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo o que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes, que deserto e as suas cidades ergam a sua voz, regozijem-se os povoados habitados por Quedar, cante de alegria o povo de Sela, gritem pelos altos dos montes, deem glória ao Senhor, e nas ilhas proclamam seu louvor. O Senhor sairá como um homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado e seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e meu convite calado, mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as suas colinas e secarei todas suas vegetações. Tornarei rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conhecem. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei reto os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei. Não os abandonarei, mas retrocederão em vergonha total. Aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são os meus deuses. Ouçam, surdos, olhem, cegos, e vejam. Quem é cego, não o meu servo, e surdo, senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu uma atenção.
Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e glorioso sua lei. Mas este é um povo saqueador e roubador. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo sem que ninguém o reclame, dizendo: devolva. Qualquer de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro. Quem entregou Jacó para tornar-se despojos e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Pois ele nos quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei, de modo que ele lançou sobre eles o seu furor. A violência da guerra, ele os envolveu em chamas. Contudo, nada aprenderam. Isso os consumiu e ainda assim não levaram a sério. Isaías capítulo de número 43. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que formou a Israel: não tema, pois eu o resgatarei, eu o chamarei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista. E porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte: entrega-os, e ao Sul: não o retenham. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, todo o que é chamado pelo meu nome. Quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Traga-o, o povo que tem olhos, mas é cego, quem tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas, para que venham provar que estão certos, para que outros ouçam e digam: é verdade, vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor. Além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia e farei todos os babilônios descerem como fugitivos. Os navios de que se orgulhavam, eu, o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas suas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem.
exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já não está surgindo? Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para holocaustos, nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com oferta de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você me comprou. Nenhuma cana aromática nem me saciou com a gordura dos seus sacrifícios, mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com suas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Relembre o passado para mim. Relembre. Vamos discutir a sua causa. Apresente-se argumento para provar sua inocência. Seu primeiro pai pecou. Seus portas-vozes se rebelaram contra mim. Por isso envergonharei os líderes do templo e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Isaías capítulo 44. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor, aquele que fez, que formou no ventre e o que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua prole, a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Um dia pertenço ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na sua mão do Senhor e tomará para si nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem então é como eu? Quem ele anuncia, que declara, que exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles são lançados ao povo e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela. Nas brasas modela um ídolo. Com martelos forja-o com força do braço. O carpinteiro
mede a madeira com uma linha e faz o esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem com toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, talvez apanha um cepristes, ou ainda um carvalho. Ele o deixa crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha-se e se aquece, acende um fogo e assim um pão, mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo. Sobre ela ele prepara sua refeição, essa carne, e come sua porção. Ele também se aquece e diz: Ah, estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante ele faz um Deus, o seu ídolo. Ele nada sabe, nada entende. Seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas mentes estão fechadas. Não conseguem entender. Ninguém para pensar. Ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer. Metade dela usei como combustível. Até mesmo assei pão sobre suas brasas. Assei carne e comi. Faria eu algo repugnante? Como o que sobrou, iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinza. Um coração iludido o desvia. Ele é capaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira. Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo. O Israel, eu o fiz, você é meu servo. Ó Israel, eu não o esquecerei. Como se fosse uma nuvem, varri para longe suas ofensas, como se fosse a neblina da manhã. Os seus pecados voltem para mim, pois eu o resgatei. Cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isso. Gritem bem alto, ó profundezas da terra. Irrompam em canção, vocês montes, vocês florestas e todas as suas árvores. Pois o Senhor resgatou Jacó. Ele mostra sua glória em Israel. Jerusalém será habitada, assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz de tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura, que executa as palavras de seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros. Que diz acerca de Jerusalém: ela será habitada, e da cidade de Judá elas serão reconstruídas, e de suas ruínas eu as restaurarei. Que diz às profundezas aquáticas: seque-se, e eu a secarei, seus regatos. Que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo: sejam lançados os seus alicerces. Isaías capítulo 45. Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei
os montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, as riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoco pelo nome, por amor do meu servo Jacó, de meu escolhido Israel. Eu o convoco pelo nome e lhes concedo um título de honra. Embora você não me reconheça, eu, o Senhor, e não há nenhum outro além de mim, não há Deus, eu fortalecerei ainda que você não tenha me admitido, de forma que o nascente ao poente saibam todos os que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem as nuvens, abram-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daqueles que contendem com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou, ou a sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor Santo de Israel, o seu Criador, a respeito de coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordens sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei esse homem em minha retidão. Farei direito todos os caminhos. Ele reconstruirá minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e lhes pertencerão. Ó Jerusalém, eles a seguirão. Acorrentados passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você e lhes implorarão, dizendo: certamente Deus está com você e não há outro, não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, o Deus e Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos. Juntos cairão em constrangimento, mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Por assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a. Não a criou para estar vazia, mas formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo verdade. Eu anuncio o que é certo. Ajuntem-se, venham, reúnam-se, vocês fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagem de madeira, que oram a deuses que não podem lhes salvar. Declarem o que deve ser. Apresente provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto,
Quem o declarou desde o passado distante não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus cujo Salvador justo não há outro além de mim. Volte-se para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Isaías capítulo 46. Bel se inclina, Nebo se abaixa, os seus ídolos são levados por animais de carga, as imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaltos. Junto eles se abaixam-se e inclinam, incapazes de salvar o fardo, eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da dança de Israel. Nação poderosa, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiveram cabelos brancos, sou eu aquele quem sustentará. Eu fiz os céus, eu levarei, eu sustentarei, eu o salvarei. Com quem vocês vão comparar-me? Ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão, para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança. Contratam um vídeo e pesam sempre aquilo contra o bem. Ergam-no ao ombro e a carreguem, ponham em pó em seu lugar e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembre-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo. Ó rebeldes, lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu, meu Jesus. Desde o início faço conhecido o fim destes tempos remotos. O que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé. E farei tudo o que me agrada. Da sempre, como ave de rapina do Oriente convoco, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei escutar-me. Vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão, estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante da minha salvação. Não será adiada. Concederei a salvação a Sião, meu resplendor. Isaías, capítulo de número 47. Desça, sente-se no pó, virgem cidade de Babilônia, sente-se no chão, sem o trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e dedicada. Sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. Eu me vingarei e não pouparei ninguém. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome. É o Santo de Israel.
Sente-se em silêncio entre as trevas, cidade dos babilônios. Você não será mais chamada rainha dos reinos. Fiquei irado contra o meu povo e profanei minha herança. Eu os entreguei nas suas mãos e você não mostrou misericórdia para com eles, mesmo sobre os ídolos. Você pôs e assim muito pesado os fardos. Você disse: continuarei sempre sendo a rainha eterna. Mas você não ponderou estas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora então escute, criatura provocadora, que age despreocupada. Assim a sua segurança e diz a si mesmo: somente eu e mais ninguém, jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda de filhos. Estas duas coisas acontecerão a você no mesmo instante, num único dia. Perder os seus filhos, chegar na viuvez, virão sobre você com todo o seu peso. A despeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas, nas quais tem se afadigado desde a infância, talvez você consiga, talvez provoque pavor, todos os conselhos que você recebeu só a deixaram exultada. Deixe seus astrólogos se apresentem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles se salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como retolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existe brasas para aquecer ninguém, não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Isso é tudo que eles podem fazer por você. Esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância, cada um deles prossegue em seu erro. Não há ninguém que possa salvá-lo. Isaías capítulo 48. Escute isso, ó comunidade de Jacó. Vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá. Vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor, invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. Vocês que chamam a si mesmos de cidadãos da cidade santa e dizem confiar no Deus de Israel, o Senhor dos exércitos e o seu nome. Eu predisse há muito as coisas passadas, minha boca as anunciou e eu as fiz conhecidas. Então, repentinamente agi e elas aconteceram, pois eu sabia quão obstinado você era. Os tendões de seu pescoço eram ferro e sua testa era bronze. Por isso, há muito lhe contei essas coisas. Antes que acontecesse, eu as anunciei a você, para que você não pudesse dizer: meus ídolos as fizeram, minha imagem de madeira e meu Deus de metal as determinaram. Você tem ouvido essas coisas e olhe para todas elas, você não irá admirá-las. De agora em diante eu lhes contarei coisas novas, coisas ocultas que você desconhece, coisas ocultas que estão para além de você. Elas foram criadas agora e não há muito tempo. Você nunca as conheceu antes, por isso você não pode dizer: sim, eu as conhecia. Você não tinha conhecimento nem entendimento desde a antiguidade, o seu ouvido tem fechado. Sei quão traiçoeiro você é desde o nascimento. Você foi chamado rebelde por amor do meu próprio nome. Eu adio a minha ira por amor de meu louvor. Eu a contive, para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora
não como prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo eu faço isso. Com isso, posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a ninguém, a nenhum outro. Escuta-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo, eu sou o primeiro, eu sou o último. Minha própria mão lançou os alicerces da terra e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os convoco, todos juntos se põem em pé. Reúnam-se todos vocês e escutem. Qual dos ídolos predisse essas coisas? O amado do Senhor cumprirá seu propósito contra a Babilônia. Seu braço será contra os babilônios. Eu mesmo falei, sim, eu o chamei, eu o tratei, e ele será bem-sucedido em sua missão. Aproxime-se de mim e escutem isto. Desde o primeiro anúncio, não falei secretamente. Na hora em que acontecer, estarei ali. E agora o soberano, o Senhor, me enviou com o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Seu discernimento, juntamente com seus descendentes, seriam grandiosos e numerosos como a areia do mar. Seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seriam eliminados nem destruídos diante de mim. Deixem a Babilônia. Fujam do meio dos babilônios. Anunciem isso com gritos de alegria e proclamem-no. Envia-no aos confins da terra. Digam: o Senhor resgatou seu servo Jacó. Não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos. Ele fez água fluir da rocha. Para eles, fendeu a rocha e a água jorrou. Não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Isaías 49. Escutem-me, vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo, Israel, em que mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta a Jacó e reunir Israel ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor. É o meu Deus, ele tem sido a minha força. Ele diz para você: é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, porque você leve a minha salvação por onde for até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, ó Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação. Servo de governantes, reis o verão e se levantarão. Líderes o verão e se encurvarão. Por causa do Senhor, que é fiel, o Santo
de Israel, o que escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu lhes responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas: apareçam. Eles se apresentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda colina estéril. Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo com a terra e compaixão. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer de seu bebê? Ainda o mesmo mamando? E não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que se despojaram afastam-se de você. Erga os olhos e olhe ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles todos como ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor. Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e apesar de sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que devoram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante seu luto ainda dirão ao alcance de todos os ouvidos: este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração: quem me gerou estes filhos? Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Fui deixada totalmente só, mas estes de onde vieram? Assim diz o soberano, o Senhor: vejam, eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Reis serão os seus padrastos e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você como o rosto em terra. Lembrarão o pó dos seus pés. Então você saberá quem eu sou, o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor: assim prisioneiros serão tirados de guerreiros, e despojo será retornado dos violentos a cada momento. Brigarei com os que brigam com você, e seus filhos eu os salvarei. Farei seus opressores comerem sua própria carne. Ficarão bêbados com seu próprio sangue, como com vinho. E essa toca sempre será e acontecerá. Assim diz o Senhor, o Salvador. Eu sou o Redentor, o poderoso de Jacó. Isaías capítulo de número 50. Assim diz:
Onde está a certidão de divórcio de sua mãe, com a qual eu mandei embora, a qual de meus credores eu vendi vocês? Por causa de seus pecados vocês foram vendidos, por causa das transgressões de vocês sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim, porque não encontrei ninguém? Quando eu chamei, porque não respondeu? Será que meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi-los? Como um simples repreensão eu seco o mar, transformo rios em deserto. Seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede, visto de gratidão aqueles que me buscam. Faço vestes de lamento e coberto. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua destruidora, para assim conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes, porque o Senhor, o soberano, me ajuda. Não serei constrangido, por isso eu me opus firme como uma dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá trazer acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Quem é o meu acusador? Que ele me enfrente. E o soberano, o Senhor, que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças os consumiram. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados, assim diz o Senhor.